19 Fev 2022 Cor litúrgica: verde. Sexta semana comum, sábado. Primeira leitura, TG 3:10, leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, não haja muitos que queiram ser mestres. Sabeis que nós, os mestres, estamos sujeitos a julgamento mais severo. 2 Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. 3 Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos dirigir o seu corpo todo. 4 Reparai também nos navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. 5 Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. 6 Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo e, atiçada como está pelo inferno, põe em chamas o ciclo de nossa existência. 7 Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. 8 Mas a língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste, e está cheia de veneno mortífero. 9 Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. 10 Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, SL 11, com certeza, ó Senhor, nos guardareis. Com certeza, ó Senhor, nos guardareis. Senhor, salvai-nos. Já não há um homem bom, não há mais fidelidade em meio aos homens. Cada um só diz mentiras a seu próximo com língua falsa e coração enganador. Senhor, calai todas as bocas mentirosas e a língua dos que falam com soberba, dos que dizem: nossa língua é nossa força, nossos lábios são por nós. Quem nos domina? As palavras do Senhor são verdadeiras como a prata totalmente depurada 7 vezes depurada pelo fogo. Vós, porém, ó Senhor Deus, nos guardareis para sempre, nos livrando desta raça. Evangelho, MC 9:2-13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. 3 Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. 4 Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. 5 Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. 6 Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. 7 Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. 8 E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. 9 Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. 10 Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. 11 Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? 12 Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias, para pôr tudo em ordem. Mas,
Como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? 13 Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia. Seu coração vive maravilhas quando está na presença de Deus. 19 de fevereiro de 2022. Mestre, é belo estar aqui. A tradução não é apenas bom. É bom estar aqui, mas a tradução original é belo. Porque o belo quer dizer que aos olhos também dá prazer estar na presença de Deus. Não é só bom, é belo. Fomos criados para a beleza, para a contemplação de Deus. Fazemos pouco esse gesto de contemplar os eventos de Deus na nossa vida. Muitas vezes, nós vivemos basicamente das emoções, daquilo que nós sentimos. Multiplicamos as experiências, queremos cada vez mais e mais, assimilamos muito pouco de Deus, contemplamos muito pouco o que Deus faz na nossa vida. E é uma atenção que precisamos dar à nossa experiência de espiritualidade e de fé, porque o mundo corre muito veloz, as experiências são inúmeras. Num dia, numa jornada, você vive muitas coisas, mas, com Deus, precisamos aprender um pouco mais dessa dimensão da contemplação, deixar que os nossos olhos se fixem numa ação de Deus na nossa vida e que isso possa, em profundidade, nos ajudar, de fato, a tocar na nossa essência. Pedro diz: é belo, Senhor, estar aqui. Os verbos ser e estar têm uma diferença. Na tradução do grego, aqui é usado o verbo ser. Não é bom estar aqui, mas é bom ser aqui. É uma conotação totalmente diferente, porque em Deus somos nós mesmos, em Deus encontramos a nossa identidade. Do contrário, longe de Deus estamos fora do nosso lugar, estamos fora da nossa identidade. Diz São Paulo: pois nele vivemos, nos movemos e somos. Atos 17:28. Somos apenas em Deus, Ele é o nosso lugar, Ele é o teu lugar. O coração humano, quando sente a presença de Deus, não quer buscar outras coisas. O ser humano é belo quando encontra Deus, do contrário, ele se desfigura quando se afasta de Deus. Nessa afirmação de Pedro, também somos convidados a recordarmos disso. Mestre, é belo ser aqui. Em ti encontro a minha verdade, em ti estou bem, estou feliz, estou realizado. Longe de ti, não posso. 3 tendas é a proposta de Pedro para Jesus. Por um lado, nós queremos a segurança. Quando uma experiência é muito boa, queremos agarrar com unhas e dentes aquela experiência para que ela não se vá. Diante do medo, queremos nos agarrar em algo ou agarrar alguma coisa, não queremos correr o risco de perder. Por outro lado, essas 3 tendas aqui lembram a Shekinah de Deus, a presença de Deus no meio dos homens. Deus se acampa no meio dos homens, Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele participa da nossa vida e das nossas realidades. O coração humano, quando sente a presença de Deus, não quer buscar outras coisas, e Pedro diz: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não pensa só nele, ele não quer reter aquela experiência, mas ele quer partilhá-la. Pedro não sabia o que dizer porque estava com medo, mas não era um medo paralisante, era um medo que hoje chamaríamos de temor de Deus, espanto diante da grandeza de Deus. Que o nosso coração seja sempre assim, que ele se maravilhe com a beleza de Deus, com a presença de Deus no meio de nós. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 712 Tumb. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Conrado Cancaonova, santo de eremita e terciário franciscano 1290,
1351 Pecado que tornou-se conversão para caçar lebres. Esse homem colocou fogo numa floresta, gerando grave prejuízo. Por isso, o governador do local iniciou a procura do culpado. Ao encontrar um suspeito, logo o condenou à morte. Quando Conrado soube que um inocente morreria em seu lugar, decidiu confessar o crime. Isso custou caro, a ponto dele tornar-se muito pobre, mas quitou a sua pendência. Via de santificação após o acontecimento, e em acordo com sua esposa, eles tornaram-se franciscanos. Ela foi para o convento de Santa Clara e ele foi para a Ordem Terceira. Assim, preferiu não fazer compromisso de estabilidade, e sim trocar de mosteiro de tempos em tempos. Por onde passava, sua bondade e piedade atraíam as multidões, o que lhe incomodava. Ele percebeu que precisava rezar mais e, estando cercado por pessoas, era prejudicado em sua vocação. Decidiu então estabelecer-se em uma gruta, a fim de dedicar-se à vida eremita. Hoje, esse local tem o nome de Gruta de São Conrado. Obra de caridade às sextas-feiras, descia à cidade para visitar doentes no hospital. Fazia prolongada oração diante de um célebre crucifixo da catedral. Uma das imagens mais populares do santo é, justamente, a do franciscano eremita adorando Jesus na cruz. Conrado também foi agraciado com o dom dos milagres. Seus últimos dias foram como eremita em Noto, cidade da região siciliana, Itália, dedicando-se ao silêncio, oração e pobreza. Morreu no dia 19 de fevereiro de 1351, com fama de santidade. Amava Jesus na solidão e se entregava a ele com disposição, tornando-se sinal de entrega de vida total. Veneração. Os italianos, que vivem na cidade de Noto, têm grande estima por esse santo. Frei Conrado foi sepultado na mais bela dentre as igrejas de Noto, a igreja de São Nicolau, atual Catedral de São Nicolau. Os dois são padroeiros de Noto. Representação. Hoje, ele é apresentado, geralmente, como um idoso de hábito franciscano, portador de uma cruz nas mãos. Sobre a cruz alguns pássaros, que é sinal de sua reconciliação com a natureza, gerando harmonia que, antes, ele não possuía. A minha oração arrependido dos meus pecados, assim como São Conrado, desejo viver dedicando-me às causas do Evangelho segundo a minha vocação. Meu Deus, que eu me arrependa do que fiz de errado e viva intensamente para vós. São Conrado, rogai por nós.